Olá, se você está aqui, seja bem-vindo, você está no Método Pimenta. É um prazer receber você para esses 3 dias que nós vamos conversar um pouquinho, que eu vou te dar 2 aulas de Illustrator, de coisas simplesinhas. E essa primeira aula, esse primeiro bate-papo, eu preferi começar contando um pouco de como a pimenta nasceu, como ela cresceu, de onde ela vem e qual é a estratégia de marketing que eu usei para entrar no mercado de papelaria infantil. A Pimenta já tem 8 anos no mercado e para falar um pouquinho dela eu tenho que falar um pouquinho de mim, porque nós somos uma só. Eu tô com o meu roteiro aqui do lado para me dar uma colinha, para eu poder falar para vocês tudo o que eu preciso. Bom, vamos lá. O meu nome é Camila, eu estou com 30, sou filha única de pais separados e fui criada pela minha mãe. A primeira lembrança que eu tenho de mexer com papelaria, eu tinha por volta de 8 anos. Eu tinha uma enciclopédia que tinha trabalhos manuais, uma das matérias. E nessa enciclopédia de trabalhos manuais tinha uma parte que você fazia móveis de bonecas com caixas de fósforo e cobria com papel de presente. Então ali com 8 anos eu comecei a fazer esse tipo de trabalho e sempre fui apaixonada por isso. Em 2008, eu entrei para a faculdade. Eu comecei a fazer publicidade e propaganda. Eu achava lindo, eu decorava todas as propagandas que tinham, os jingles, etc. Então eu resolvi fazer publicidade. Comecei a fazer em uma faculdade, mas eu não tinha dinheiro suficiente para pagar todas as cadeiras. Eu tinha dinheiro suficiente para pagar 3 cadeiras, quando no semestre eram 6. E aí eu comecei a ver que ia ficar muito complicado. Um curso que durava 4 anos, eu ia levar 8 anos para conseguir me formar. Vi que não dava certo, comecei a procurar então um outro curso que fosse mais barato e que fosse dentro da mesma área. Foi aí que eu encontrei o design gráfico. Era um curso bem mais barato, eu conseguia fazer todas as cadeiras e tinha formação em menos tempo. Então eu pensei na época o seguinte: eu vou fazer esse curso, vou aproveitar algumas cadeiras da publicidade, começo a trabalhar na área, depois volto para fazer publicidade, que é a minha grande paixão. Nessa época, eu já trabalhava. Eu era vendedora em uma loja que revelava filme fotográfico e eu trabalhava em shopping. Era bem complicado. Eu saía da faculdade, ia direto para o shopping, saía do shopping por volta das 9 da noite para poder ir trabalhar ou para poder ir para a faculdade de novo no outro dia. Eu era vendedora porque era o emprego que tinha, eu tinha por volta de 17 anos. Eu também fazia freelas. Nessa época eu também fazia freela de editora de álbum. Eu tinha 2 fotógrafos, colegas, amigos, que eram mais velhos do que eu e eles fotografavam casamentos e eu editava os álbuns, ganhava ali os meus trocados, então era o que dava certo e me sustentava. Eu fui lá pro design gráfico e eu consegui ser promovida como estágio ainda nessa empresa. Eu queria muito entrar na área do design, já estava fazendo a faculdade, etc. Eu fui lá e ficava pedindo para ver as pessoas mexendo no computador, editando fotos, porque nesse mesmo lugar era também um local que fazia books de 15 anos, muito famoso aqui na minha cidade. Então eu fui para a parte de edição de álbuns, porém esse local estava falindo. Então eu não recebia salário, assim, vários meses a gente não recebia salário. Quando recebia, recebia com um atraso gigantesco. Ficava complicado porque eu precisava do dinheiro, tinha faculdade, etc. Então eu resolvi sair desse emprego para poder procurar outro. Achei outro emprego na área de comunicação e já foi o meu primeiro emprego na área de criação. Era uma criação mais voltada para endomarketing, que era mais dentro da empresa, mas foi assim a minha primeira experiência. Eu me formei em 2011 no curso de design gráfico, que foi o curso que eu achei mais parecido com publicidade e propaganda e que eu conseguia pagar e que a minha mãe dava certo para a gente conseguir pagar. Era um curso bem mais barato, tinha um tempo de formação menor, eu conseguia aproveitar algumas cadeiras da publicidade e no mesmo ano, quando eu me formei, eu noivei. Aí você me diz, o que é que tem a ver a história do noivado com a história da empresa? Eu espero que você seja bastante Maria Fifi, João Fifi, porque você vai ver que tudo se conecta. Porque esse meu noivado foi com o meu primeiro namoradinho. A gente tinha 13 para 14 anos quando a gente começou a namorar. Eu era a primeira namorada dele e ele era o meu primeiro namorado.
Naquela época era comum os adolescentes ficarem, não era muito minha vibe, eu não gostava disso. Então ele já foi logo meu primeiro namoradinho, cedo, cedo, mas foi logo o primeiro. E aí, quando a gente tava com 21, 20 anos, ele me pediu em casamento, porque a gente já tinha 7 anos de namoro. Quando ele me pediu em casamento, o que é que aconteceu? Eu precisei fazer muita coisa do nosso casamento, porque a gente não tinha dinheiro, a gente era muito duro. Então a gente não tinha de onde tirar, as nossas famílias não tinham condições também, a gente que tinha inventado. Então a gente tinha que pagar buffet, pagar as coisas do casamento e tudo que dava certo de fazer de maneira manual, eu me meti. Eu fiz os convites, as lembranças, eu fiz algumas coisas de guardanapo, porta-guardanapo, suplar, tudo que você imaginar que fosse de maneira manual, eu estava me metendo para conseguir guardar o dinheiro para as outras coisas do casamento. Nessa época também, eu criei um blog, o Vamos Casar, que era onde eu dividia tanto a história do casamento, os preparativos, quanto os dias, né? O faça você mesmo. Eu fazia muita coisa, eu colocava lá no blog e ele começou a gerar algum burburinho. Não era nada famoso, mas já tinha algumas colegas do ramo que conversavam e tal, que sempre visitavam e vendo eu fazendo as coisas do casamento, me falavam: olha que legal, você devia trabalhar com isso, você devia fazer. E eu não dava tanta trela. Eu entendia de algumas coisas, por exemplo, dava para eu fazer convite, identidade visual, porque eu trabalhava com isso, né? Mas não levava tão a sério. Eu fazia pro meu casamento e gostava de fazer as coisas pro meu casamento. Então, em maio de 2013, eu casei. E aí foi começando a surgir esse desejo de fazer alguma coisa com artesanato, com trabalho manual. E eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso. Em paralelo, eu já estava trabalhando, começando a trabalhar em agências de publicidade, onde o rojão era um pouco mais pesado do que o meu antigo emprego. Nas agências você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. E às vezes saía 10 da noite, 11 da noite, porque quando você tem algum trabalho para entregar, algum job para outro dia, você tem que entregar, não tem o que fazer. Em agosto do mesmo ano que eu casei, eu comecei a pensar mais seriamente na pimenta. Nós fomos em uma loja aqui em Fortaleza que chamava Mil Ideias. Eu não sei se essa loja ainda existe. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar com isso, que eu ia fazer isso, ia dar certo. E nós fomos lá e compramos base de corte, que ainda é a mesma base que eu tenho até hoje, régua de alumínio, uns 3 cortadores, porque eu achava cortador caro, então eu comprei 3. E acho que foi basicamente isso. Saí de lá com o meu material de scrap e comprei algumas folhas também. E eu já nessa época vi que não dá certo eu comprar folha para cada projeto que eu for fazer. Se a pessoa quiser uma cor que eu não tiver, e olha o absurdo que eu vou pagar em cada folha dessa, vai ser muito complicado. Nessa época eu comecei a pensar nisso. Fiz os trabalhos, os primeiros trabalhos da pimenta. Fiz, montei todos, fiz um portfólio direitinho, cataloguei, coloquei no PDF, coloquei os preços. Pedi a uma colega, amiga, que foi a fotógrafa do nosso casamento, que foi, olha só como tudo gira em torno das conexões. A Paulinha, Paula Leite, que hoje também é fotógrafa, Paula Leite Fotografia, e ela disse que toparia se eu levasse as coisas à casa dela para fotografar. Levei todas as coisas. Na época a gente não tinha carro, a gente tinha uma moto. Então eu fiquei morrendo de medo de amassar os itens. Eu comprei uns bem casados, comprei cupcakes porque fazia parte do cenário. Levei até lá para ela fotografar. E ela fotografou para mim, foi o primeiro ensaio dos itens da Pimenta Papel. Eram itens mais focados para casamento. Como eu tinha o blog de casamento e as meninas do blog de casamento que falavam para eu vender, eu fiz tudo focado em casamento, porque se eu tinha algum público, seriam as noivas. Então eram coisinhas para bem casado, convites pensados para casamentos, esse tipo de coisa, tags. E aí eu comecei os meus primeiros pedidos da Pimenta. Lá no blog, eu anunciei no blog e anunciei no Facebook, que era o que tinha na época. E disse: olha, a partir de agora tem a Pimenta Papel, essa empresa aqui é de casamentos, etc. No começo eu tinha uma preocupação gigantesca em as pessoas entenderem que a Pimenta Papel era uma empresa. E não que bastava elas chegarem e falar comigo e que tipo, ó, aquela meninazinha ali que faz.
Então eu tinha muita preocupação de passar sempre uma imagem séria. Logo do começo eu tinha um e-mail próprio, não era um e-mail pessoal, era um e-mail da Pimenta. Eu comecei a ver relação de site para as pessoas terem mais confiança, fazer Facebook. Eu sempre falava em terceira pessoa, sempre, e é uma coisa que me acompanha até hoje, é uma dificuldade minha. Então, tipo, eu que tava fazendo tudo, tava, sabe aquele meme da pessoa que é o entregador, é a artesã, é a pessoa que tá produzindo, é tudo, a fotógrafa, e aí eu usava sempre no final das frases, olha só o que a nossa empresa fez, nós fazemos tal coisa, o nós era tudo eu. Então, naquela época eu agia dessa maneira, sempre colocando a Pimenta como uma empresa séria para as pessoas entenderem que era uma empresa séria, fazia parte do meu marketing, né, enquanto empresa. E aí, o meu público que eu queria atingir era o público do blog, porque era um público que já tinha mostrado interesse. Eu lembro que uma das primeiras vendas que eu tive, assim, que era grande, era da Izzy e do Alex. Eu conheço a Izzy e o Alex por causa do blog do casamento, né? Então ela fez um pedido, eu não me lembro do valor do pedido, mas eu lembro que era um pedido grande. E nessa época eu já cobrava, assim, tipo, antecipado. E aí ela confiou em mim, eu fiz todo o trabalho para ela, identidade visual, fiz embalagem de bem casado, lembrancinhas. Eu lembro que a caixa dela ficou grande, bem pesada. E eu tinha que levar essas coisas para os correios, lembra? Eu presa. Então, para levar para os correios, eu não tinha como levar. Foi batalhado, assim, foi guerreado, porque o meu marido, na época, trabalhava viajando e a gente só tinha uma moto, eu não sabia dirigir moto, então para levar essas coisas, para resolver problemas e etc, eu tinha que ir de ônibus, era ônibus lotado e carregando caixa grande para levar para os correios. Assim, eu lembro que nesse dia, quando eu postei essa encomenda, eu fiquei feliz de ter terminado essa encomenda, ela foi toda feita nas madrugadas, porque eu trabalhava fora. E eu lembro que no dia que eu postei, eu chorei muito, porque eu achava que não ia dar certo, não tinha condições. Eu tinha levado essa caixa no ônibus lotado, eram uns 40 minutos de onde eu morava para onde eu fui postar. Tinha passado 40 minutos em pé com a caixa na mão, então, tipo, eu tava assim bem desolada, mas não desisti. Quando o tempo foi passando e não demorou muito, eu percebi que o mesmo salário que eu tinha na agência, quando eu fazia parte do time de criação, era basicamente o salário que eu conseguiria tirar com os pedidos de noivas que eu tinha. Então eu tomei uma força, fiz um voto de coragem, eu não sei como. Hoje em dia eu olho e eu me vejo bem doida, mas era o certo. Eu peguei e pedi demissão, disse que ia sair, ia viver da minha arte na praia, vendendo miçangas. Mas eu confiei no meu trabalho, eu vi que eu já estava ganhando o suficiente para me sustentar. Então eu precisava tomar esse passo de coragem para conseguir crescer. Então larguei o emprego, um emprego de CLT, emprego formal, e fui viver da Pimenta, exclusivamente da Pimenta. A Pimenta, a primeira postagem dela foi em setembro de 2013, que foi quando a empresa de fato começou. E eu larguei o meu emprego formal para viver da Pimenta em maio de 2014. 7, 8 meses que eu deixei, que eu fiz as duas coisas, que eu trabalhava na empresa e trabalhava fora. E eu percebi que não, dá certo isso daqui, eu vou apostar e apostei. A primeira compra que eu fiz para a Pimenta foi uma impressora, foi uma L375, porque justamente o lance do scrap. Eu vi que não compensava eu ficar comprando papel de scrap, ia ficar muito caro para eu conseguir repassar esse valor, eu ia ficar muito dependente do que tinha no mercado, então eu decidi investir numa impressora L375. Logo no começo eu já usava o papel 240, então eu tinha sim dificuldade de empurrar na L375, mas era o que eu conhecia. Depois de alguns meses, eu conheci a Silhouette. E eu lembro como se fosse hoje de eu ficar encantada, do tipo, caraca, dá pra eu ter isso daqui, eu não vou cortar mais na tesoura os meus itens, eu consigo comprar e cortar isso daí. Não sabia de nada do programa, nunca tinha visto as pessoas usarem. A primeira conexão que eu tive com a máquina foi justamente pela internet, numa propaganda, e eu decidi comprar. Parcelei em 12 vezes, passei um ano pagando a Silhouette,
Comprei, aprendi na marra, passei acho que alguns bons meses até conseguir parar de cortar torto. A primeira vez que usei a máquina, cortei a base, eu acho que é um erro comum. Não tinha a quantidade de informações que tem hoje em dia, não tinha esses vídeos de YouTube que tem hoje em dia, nem os grupos. Os grupos eram muito pequenos, então a gente não tinha muito conhecimento. Mas, aí eu falei a gente de novo, né? No caso eu. Mas eu decidi comprar e investir nisso. Aí eu fui me firmando no mercado, né? Assim, começando a fazer algumas festas, eu tinha a preocupação das pessoas confiarem em mim nas compras pela internet. Então eu ficava mandando e-mail para elas me avaliarem no Facebook. Olha, você recebeu seus itens e tal. Eu achava muito importante. Muitos anos depois, no caso, ano passado, eu descobri que o nome disso era prova social. Então eu era preocupada com a prova social, porque como eu vendia pela internet basicamente, e a maioria dos meus clientes eram de fora, de outras cidades, eu precisava que eles tivessem algum tipo de segurança, de me pagarem, de comprarem e saberem que era uma empresa séria que ia entregar. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu não queria ficar no mercado de casamentos, por dois motivos. O primeiro era porque eu estava me cansando. As coisas eram mais parecidas, era bastante. Eu fazia um floral, aí todas as outras noivas faziam o mesmo floral. Eu lembro de um floral azul com rosa, que eu acho que eu já fiz uns 30 casamentos com aquele floral azul com rosa. Que eu queria fazer outra coisa, mas a noiva queria do jeito dela, óbvio, e ela estava na razão. E a segunda coisa era o meu pensamento: a noiva vai casar uma vez. Embora seja um investimento que ela tá querendo fazer e seja um investimento alto, é uma vez. Se eu for para o mercado infantil, uma criança faz uns 10 aniversários. Então eu pensei, raciocinei logicamente para poder ir para o aniversário infantil. Mas eu não conhecia ninguém. Eu brinco que eu sou avulsa. Então eu não conhecia os profissionais, de ter algum network, de conhecer mesmo. E eu precisava entrar nesse mercado. A primeira coisa que eu fiz um portfólio. Nessa época, o meu marido continuava trabalhando, viajando, eu ficava sozinha por muito tempo, então a minha mãe ia me ajudar. Ela ficava lá aos finais de semana para me ajudar e ela gosta muito também dessa parte artesanal, até hoje é um dos hobbies dela. E ela ia para minha casa e me ajudava. Então eu cheguei e disse assim: olha, é o seguinte, eu vou preparar agora 2 kits infantis com alguns itens que eu acho que são bacanas para colocar no portfólio para começar a anunciar. Então eu fiz jardim para menina e fiz fazendinha para menino. O meu trabalho, gente, era totalmente diferente do que é hoje em dia, mas a papelaria da época também era muito diferente do que era hoje em dia, do que é hoje em dia. Então eu fiz esses 2 temas como portfólio, fotografei, comecei a colocar no meu catálogo, anunciar no site, coloquei no Facebook. Anunciar que eu falo é postar. Eu não fazia nenhum tipo de propaganda, não investia grana, porque nem tinha. Só que, ao colocar no portfólio, o anúncio disso, a propagação disso, era muito baixa para mim. E é aí que eu vou te contar qual é a minha estratégia. Eu dependia muito do boca a boca. Até hoje o boca a boca é muito importante pra mim, de ter uma festa de aniversário, a pessoa confiar em mim pela primeira vez, porque ela não viu meu trabalho, colocar no aniversário do filho dela, pra ir um convidado gostar e ela passar assim o meu contato. Isso ia demorar muito tempo pra eu conseguir ter alguma relevância no mercado, tá? Eu tava percebendo que tipo, cara, eu não vou chegar onde eu quero desse jeito. Então, o que é que eu decidi fazer? Eu peguei 20 contatos de profissionais aqui da minha cidade, da área de infantil. Cerimonialistas, buffets, decoradores, doceiros, 20 contatos. Eu escolhi os contatos que eu achava top, porque eu queria ser uma marca top, tá? Então, eu fui assim na pretensão mesmo de tipo, olha, eu quero essas pessoas aqui, eu quero que os clientes delas sejam os meus clientes. Então, eu selecionei 20 contatos e aí eu entrava em contato pelo Instagram ou por telefone com as marcas, com esses profissionais e dizia: olá, eu trabalho. Eu nunca falava, eu sou a Camila da Pimenta Papel, sou a proprietária. Não. Eu ligava e dizia assim: olá, eu trabalho na Pimenta Papel e nós queremos enviar um item para você conhecer o nosso trabalho. Nós temos um mimo de Páscoa, era época de Páscoa, para enviar para você. Você pode nos passar o seu endereço?
E aí eu peguei esses 20 contatos. Na época era de Páscoa e eu tenho um convite, se vocês forem olhar lá no site da Pimenta, que é um convite livre. Eu peguei esse convite e eu adaptei para Páscoa. Coloquei umas orelhinhas, fiz umas embalagens de dentro para colocar chocolate, felicitando, imprimi vários cartões da Pimenta, enrolei dentro desse negócio, coloquei bem bonitinho, fiz assim um mimo mesmo. E coloquei dentro de um envelope, etc. E fiz 20 itens desse. Qual era a minha ideia? Presentear esses profissionais, porque com os profissionais que já eram hypados no meio, se eles me passassem como indicação para os clientes deles, eu teria muito mais voz, eu conseguiria alcançar muito mais pessoas. Então a minha meta era essa. Peguei, fiz isso daí, catei minha mãe, disse assim, mãe, vamos fazer uma ação de marketing? A senhora vai comigo, a senhora tem que se vestir como se fosse funcionária, então não vai com qualquer roupa, a senhora tem que ir com roupa preta, colocar uma calça jeans, ir bem arrumadinha, e a gente tem que conseguir uma prancheta, porque na minha cabeça, cada vez que alguém assinava, quando você assina, parece que o negócio é mais importante, é mais sério. Então eu cheguei para ela e disse assim, mãe, seguinte, eu vou imprimir o endereço e o nome da pessoa que a gente vai entregar com o contato do lado e vou deixar um xizinho aqui. Você vai em cada pessoa dessa e aí você vai pedir, por favor, para apresentar lá na empresa, eu preciso voltar com esse comprovante assinado. Você pode pedir para alguém assinar, um responsável? Então eu achava que isso era parte do meu marketing, entendeu? Para a pessoa olhar e dizer, nossa, tem um controle aqui, não é só um negocinho. Nessa época, isso daí já foi em 2014, ou seja, 2014 não, 2015. A Pimenta já estava no mercado há 2 anos. Catei minha mãe, eu tinha conseguido comprar um carro, a gente tinha um financiamento de carro, um consórcio, e aí ele tinha saído, a gente tinha conseguido comprar o carro nessa época já. Catei minha mãe, coloquei no carro, fui dirigindo, né? A Pimenta foi dirigindo. E eu chegava e dizia, mãe, ó, você não diz quem sou eu tô aqui de motorista, você não pode dizer que sou eu, porque pra mim era muito importante que a pessoa não me visse com, tipo, só uma pessoa que tá chegando ali, sabe? E minha mãe fez isso, eu ia em cada endereço, ela levava o item que a gente tinha feito com todo carinho, dizia, oi, boa tarde, aqui, o meu nome é Meire, eu trabalho para Pimenta Papel, eu estou entregando tal coisa para você. Por favor, você pode pedir aqui para assinar? E aí todos eles assinaram. Todos eles receberam os itens, nem todos, mas boa parte, fizeram post, colocaram nas redes sociais, olha que legal essa empresa que veio deixar para mim esse itemzinho aqui, a Pimenta Papel, eu não conhecia, que bacana, tô conhecendo o trabalho agora. Boa parte deles também começou a ter algum tipo de relacionamento comigo. Eles começaram a me indicar para os clientes, começaram a falar, olha, você conhece essa empresa aqui? Ó, pega o cartãozinho deles. E aí eu comecei a ter alguma relevância no mercado. Gente, foi muita gente que passou a me seguir, que me ligava e dizia assim, oi, fulano te indicou. E como a pessoa já tinha uma prova social, já era uma pessoa com autoridade, ela acreditava na confiança dessa pessoa. E aí eu ia lá e batalhava para poder estar a nível, né, também, entregar um trabalho de qualidade, no prazo, etc, que é a obrigação. Então essa foi a grande estratégia de marketing, assim, muito boba, eu sei, mas que fez muito efeito para a Pimenta sair daqui para além. Então, a partir daí que a gente conseguiu se tornar uma empresa de relevância. Eu, vez ou outra, repito essa ação de marketing, vou lá, seleciono os profissionais, mando um mimo para eles, olha, lembramos de você no Natal, já fiz isso algumas vezes, gente. E eu faço e reforço essa relação com os profissionais da área para eu também poder tê-los ali no meu know-how, deles sempre contarem comigo e de eu contar com eles. Outra coisa também, a minha voz já é uma voz mais de menininha, né, meio infantilizada. Quando eu comecei a Pimenta, eu tinha 22, então você imagina aí que era muito mais, ao telefone é péssimo. E eu lembro, tinha um profissional que eu não pude tê-lo no meu casamento porque eu não tinha condições de contratá-lo, mas eu era muito fã do trabalho dele, de chocolates aqui de Fortaleza.
E aí ele me ligou e pediu, depois de eu fazer esses itens, né? Eu sempre atendi o telefone como pimenta, papel, boa tarde ou pimenta, papel, bom dia. Nunca foi alô, nunca. Sempre foi assim. A empresa é uma empresa, então pimenta, papel, boa tarde. Ele me ligou, falou de uma festa, de um afilhado que queria fazer e etc. E eu fiz a festa, ele comprou não sei quantos itens, foi uma das primeiras festas que eu fiz. E aí, depois disso, ele me chamou, ele disse que queria ver alguma parceria comigo e eu fui lá conhecê-lo e de fato ele foi me conhecer. E quando eu cheguei lá, ele falou: Nossa, eu jurava que era uma menininha por causa da voz. Então, assim, eu fiz muito o trabalho de sempre passar a visão de que nós somos uma empresa, nós estamos aqui seriamente e etc. A prova social também foi muito relevante, porque a pimenta ela não vem só na minha cidade. Eu fiz isso para me tornar conhecida na minha cidade, porque eu sei que Fortaleza é um mercado super aquecido de festas, então eu queria entrar nisso. Eu não tinha conhecimento das pessoas, etc. Então, foi a estratégia que eu usei. Mas eu também já vendia para fora, por quê? Por causa do blog. Aquelas noivas que casaram e viram que eu fazia as coisas e que inclusive fizeram comigo, começaram a ter filhos. Então elas começaram a voltar, até hoje voltam, começaram a voltar para fazer as festas dos filhos delas comigo. Então eu enviava para outros estados, até hoje faço muitos envios. Então para eu ter isso, eu precisava ter um know-how de pessoas colocando, pode comprar, fica tranquila, recebi tudo direitinho. Então eu enviava e-mail pedindo para as pessoas me avaliarem, dizerem se precisava melhorar alguma coisa, dizer se chegou direitinho e explicava da importância. Como nós somos uma empresa de e-commerce, eu preciso que você me avalie para que os outros compradores entendam que é uma empresa séria, etc, etc, etc. Eu sempre fui bastante clara com isso. Bom, como vocês viram, embora tenha uma história longa da pimenta e não foi uma história fácil, assim, hoje em dia nós somos uma empresa já consolidada, somos uma empresa pequena, né, assim, em relação a tamanho, mas a minha estratégia inicial foi passar para as pessoas que nós éramos uma empresa séria, uma empresa comprometida, que é o que é. Porém, eu tinha muito medo de que apenas me conhecendo, apenas vendo a produção ali diária, que as pessoas não levassem isso como sério. Então era a minha preocupação inicial, eu primeiro fui para essa parte. Hoje em dia a visão da pimenta já é outra, eu já trago muito mais vocês, as pessoas do Instagram, para verem dentro do meu ateliê, dentro da minha casa, me conhecerem melhor, já é uma outra visão, porque hoje em dia nós já temos algum respaldo, já temos algum tipo de relevância, então eu já sou mais tranquila em fazer isso e o momento também é outro, né? Cada época tem o seu período de marketing. Há 8 anos era muito mais difícil as pessoas comprarem pela internet de pequenas empresas sem o medo de levarem um golpe. Uma das coisas também que eu quero dividir com vocês e que eu acho que a maioria aqui que me segue é profissional, tem empresa ou quer trabalhar com isso, e aí era o momento que eu queria dividir com vocês, é que logo no começo, em pouco tempo, eu comecei a cobrar 100%. Eu sei que muita gente cobra metade, metade, 50, 50, e eu entendo o medo de não ter clientes, o medo das pessoas não confiarem. Mas era o que eu estava falando lá sobre a prova social. Como eu queria cobrar 100%, por quê? Uma vez que você faz uma festa e você recebe 50%, e se acontecer alguma coisa, a pessoa não for buscar a festa e não lhe pagar os 50%, o meu medo era de ficar sem o meu pagamento, porque a festa estaria feita do mesmo jeito. Os primeiros 50% não pagavam o meu trabalho, a festa e etc. Então eu tinha muito receio em relação a isso. Passei a cobrar 100% logo no comecinho e para as pessoas pagarem 100%, elas têm que confiar em você, têm que confiar na sua marca, saber que você não tem nenhuma queixa no Reclame Aqui, saber que você tem uma empresa mesmo, ter métodos de pagamento seguros, como o PagSeguro, que é um método que é conhecido. Então eu queria muito implementar isso. E é uma dica que eu deixo para você também, de você reavaliar, pensar se vale a pena mesmo cobrar 100%. Eu faço isso. Tem
uma outra vez que alguém questiona, tipo, nossa, mas você cobra 100%? E eu digo, eu cobro 100%. Você escolhe se você paga no cartão de crédito ou se você paga por transferência bancária. Mas as pessoas confiam. Por quê? Porque eu tenho lá o meu respaldo, a minha prova social, é uma empresa que tem site, que tem prova nas redes sociais de muito tempo. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho da minha história, da história da pimenta. É uma história que começou de baixo, como a maioria aqui, gente. Eu comecei com tesoura, com um cortador, e aos poucos eu fui conseguindo conquistar os meus itens, conquistar os meus equipamentos. Já chorei muito no ateliê, porque eu tenho que saber de tudo um pouco, é normal para quem empreende. E eu espero que você tenha gostado de saber como que eu me posicionei, um pouquinho da estratégia que eu usei, que é bem simples, dá para você replicar em qualquer lugar, mas é uma coisa que nem todo mundo fala. Por isso que eu quis trazer como esse primeiro itemzinho do nosso método Pimenta. E eu quero te pedir para você printar essa tela, printar aqui o nosso vídeo e repostar na sua rede, no Instagram, marcar a gente, mandar para o seu amigo, para sua amiga que precise saber um pouquinho disso daqui. Eu te agradeço pela companhia, vou parar aqui para você printar, ó. Muito obrigada pela companhia, te espero amanhã, temos uma aula de Illustrator que eu já gravei, que vocês vão gostar, vocês vão ver que é facinho, que dá para você criar os seus próprios itens, seus próprios clip arts, que é uma coisa assim bem simplesinha, vai por mim, você vai gostar, tá bom? Um beijão, um prazer falar com vocês.